Olá, bem-vindo a todos. Nós estamos iniciando a nossa live, O Segredo da Vida Saudável. Provavelmente, para você que parou para nos assistir aqui nessa live palestra, certamente tem uma razão. Hoje, o maior problema que encontramos na sociedade, que tem sido um grande dilema para as pessoas, tem sido o aumento de peso corporal, o aumento de gordura, e os problemas com uma boa ingesta de boa alimentação. Nós temos, inclusive, até uma alimentação regular. Digamos que todo mundo, ou boa parte do Brasil, se alimenta muito, mas se nutre muito pouco. Essa tem sido a tarefa mais difícil de profissionais de saúde, manter uma vida saudável através da alimentação, por vários fatores. Primeiro fator, nós temos um solo que é pobre em magnésio. Nós somos o país com o solo mais pobre em magnésio do mundo. Segundo lugar, quase todos os alimentos que vêm para a nossa mesa está acarretado ou são transgênicos ou está acarretado de agrotóxicos e venenos mortais. Esse tem sido o grande dilema para se manter uma vida saudável no Brasil. E nós, da Vita e Saúde, estamos trazendo esta série de palestras mostrando como é possível se alimentar de forma saudável e se nutrir, através de algumas orientações que vamos passar no decorrer desta live. Você também certamente tem o interesse de perder peso, principalmente a mulherada. E a mulherada tem o interesse de perder peso. A estética, a questão da autoestima, tudo isso conta. Então, meu nome é Oliver Brasil, sou orientador nutricional e vamos dar início a essa maravilhosa viagem que é vida saudável, viver com saúde, certo? Então, a priori, nós vamos conhecer um pouco o nosso corpo, nós vamos conhecer um pouco os alimentos que nós consumimos e saber dos venenos que nós ingerimos diariamente e como nos livrar dele. Também vamos conhecer qual é o nosso pH e poder trabalhar ele para que ele fique alcalino o tempo todo. Então, vamos iniciar a nossa maravilhosa viagem sobre o corpo humano, vida saudável. Então, roda a vinheta. Vamos iniciar a nossa palestra falando sobre biotipos corporais. Por que eu vou falar sobre biotipos corporais? Porque a menos que você conheça qual é o seu biotipo, certamente você não vai saber se alimentar de forma correta e manter uma alimentação com uma base nutricional, uma ingesta nutricional adequada. Isso tem sido predominante para o nível de obesidade em nosso país. A obesidade tem sido um grande problema mundial em grandes países, em países em desenvolvimento e principalmente no Brasil. Então nós vamos conhecer primeiramente os nossos biotipos corporais. São classificações utilizadas para descrever as características predominantes de um indivíduo. Inicialmente existem 3 principais biotipos e estes são endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Esses 3 biotipos vão definir como é o nosso corpo, as características predominantes de cada indivíduo. Vamos entender esses biotipos. Vamos começar pelo endomorfo.
O indivíduo endomorfo, ele tem uma tendência em acumular gordura corporal. Ele come uma barrinha de chocolate e ele ganha 2 quilos. Enfim, ele toma um sorvete e ele ganha mais 1 quilo. Ele possui uma estrutura corporal um tanto arredondada. E geralmente essas pessoas que são endomorfas têm ombros largos, cintura larga, ganha peso com mais facilidade, né? Tem sido fácil demais para eles ganhar peso. E o maior desafio da pessoa que é endomorfa é perder gordura corporal. Durante o período da nossa palestra, vamos ensinar ainda como você fazer o teste do punho para entender qual é o seu biotipo. Agora vamos partir para o segundo dos principais biotipos, que é o ectomorfo. O ectomorfo, os indivíduos que têm esse tipo de biotipo, melhor dizendo, esse biotipo, geralmente ele tem uma estrutura corporal mais magra, com ombros estreitos, cintura fina e baixa e pouca gordura corporal. Normalmente, os ectomorfos, eles tendem a ter uma dificuldade maior em ganhar peso ou em ganhar massa muscular. Isso independente da sua alimentação. Ele pode comer o que for, ele vai ter dificuldade em adquirir peso e ganho de massa muscular. E por fim nós vamos falar sobre o mesomorfo. O mesomorfo é o biotipo caracterizado por uma estrutura corporal mais atlética e mais muscular. Pessoas mesomorfas têm uma facilidade relativa em ganhar, mas também têm uma facilidade relativa em perder peso, como também em desenvolver músculos com mais facilidade do que os ectomorfos, por exemplo. Então, essas pessoas são as 3 categorias de biotipos, as principais. Vai aparecer no slide aqui o teste do punho. Esse teste do punho, ele é basicamente o teste para definir qual é o seu biotipo. Começando pelo endomorfo, nós vamos usar o punho e nós vamos usar o dedo médio e o dedo polegar para tentar fazer um abraço no punho. O teste do punho, eu vou soltar o microfone para explicar como vamos fazer. Nós vamos botar o punho nesta posição e vamos utilizar dedo polegar e dedo médio para fazer este movimento. A depender de como os dedos se encontrarem ou não se encontrarem, vai definir qual é o seu biotipo. Exemplo, não consegue tocar os dedos. Aí você já sabe que você tem um biotipo endomorfo. Encontra a ponta dos dedos. Você é um biotipo mesomorfo. Ou sobrepõe um dedo ao outro, ou sobra de um lado para o outro, você é ectomorfo. Esta é a maneira de você conhecer o seu biotipo. É o primeiro passo que nós temos que aprender. Temos também uma avaliação que vai trazer alguns indicativos para analisar qual é o tipo e a necessidade alimentar que você tem. E esse teste, ele é largamente conhecido como avaliação de bem-estar, ou avaliação de bioimpedância, ou simplesmente impedância bioelétrica. O exame de bioimpedância, também conhecido como BIA, ou exame de bioimpedância bioelétrica, é um exame de alta precisão destinado à avaliação da composição corporal. E ele funciona da seguinte forma: através da mensuração da resistência elétrica dos segmentos do corpo
através de uma corrente de baixa voltagem. Isto é o exame de bioimpedância. E esse exame, ele traz indicativos ao nutrólogo, ao nutricionista ou ao médico, ou até mesmo para o seu trainer, né, sobre o seu corpo, iniciando pelo peso real. Ele vai fazer toda a junção de todos os tecidos presentes em seu corpo, sendo estes massa magra, gordura corporal, água corporal, tecido ósseo. Isso é o seu peso real, é o indicativo inicial. O segundo indicativo, ele vai trazer todas as informações da sua gordura corporal, que é a quantidade de gordura que está distribuída em todo o seu corpo, que é representada em percentual, onde os valores de referência podem sim ser diferentes para homens e para mulheres. O terceiro indicativo que a bioimpedância traz é sobre a sua massa magra. É a quantidade total de massa muscular distribuída pelo seu corpo, estando presentes nos músculos cardíacos, em vísceras e também esqueléticos, sendo representada em quilos pela balança de bioimpedância. O quarto indicativo que a balança de bioimpedância traz é sobre a sua água corpórea, a água corporal, que é a quantidade total de água no corpo, incluindo o total de água dentro e fora das células, o que é muito importante. Através deste indicativo é possível identificar, por exemplo, retenção de líquido em pessoas ou a desidratação do indivíduo. Agora nós vamos para o quinto indicativo, que é muito importante, que é a gordura visceral. Pronto, é aqui que eu quero chegar. Você observou a gordura, a barriga de chope, como é chamada? Tente fazer um teste e veja como ela é dura. Significa que ali não está uma gordura dentro apenas na epiderme, apenas no tecido do couro, entre o couro e a barriga em si, os intestinos. Mas aquela gordura é proveniente dos órgãos vitais, tal como intestino e fígado. É a gordura que protege os órgãos vitais. Na verdade, ela não é uma gordura ruim, mas quando ela chega a ser excessiva, ela se torna ruim, criando a cetoacidose, né? E sendo distribuída em forma de cetose por dentro do seu organismo. Quando chega a excessos, elas se acumulam no fígado e principalmente no abdômen. Aí vem a pochete, aí vem a barriga de chope, aí vem a papada, aí vem uma centena de outros problemas. Essa é a gordura visceral, que é o quinto indicativo importante que a balança de bioimpedância vai trazer. E por fim, eu gostaria de frisar aqui que são outros indicativos, são mais de 15, mas eu gostaria de frisar esses 6. O sexto, não menos importante, seria a idade biológica. O que é a idade biológica? Supomos que eu tenha hoje um carro 2012, mas a conservação dele está tão boa que ele, aparentemente o mecânico abre e ele diz, caramba, esse carro aqui parece um carro 2020. Quer dizer, ele está 8 anos mais novo do que deveria estar. A idade biológica é aquela apresentada pelo seu corpo, a depender do desgaste biológico ou da conservação biológica do mesmo. Então, é muito importante. É extremamente importante esses indicativos para, antes de mais nada, se pensar numa boa nutrição. Outro ponto relevante na saúde, que muita gente não tem observado, é a questão da água, dos níveis de pH que você tem na água que bebe. Eu fiz um pequeno gráfico com uma avaliação mostrando o pH de alguns líquidos que nós comumente consumimos no dia a dia. E eu citei aqui 6.
Entre eles eu começo pelo refrigerante, depois a cerveja, que é tão tradicional no Brasil, a água mineral, a água do filtro de barro, a água do ozonizador e a água mineralizada, purificada e alcalina. Então eu vou passar para você aqui cada referência. Por exemplo, o refrigerante, ele tem um nível de pH de 2,5, é um nível muito baixo. A cerveja ainda é melhor que o refrigerante. Tem um nível a partir de 4 e pode chegar até 8, a depender da marca. A água mineral, pasme, tem 5,7 de nível de pH. A água mineral, se ela fosse consumida diretamente da fonte, menos mal. Porém, observe que ela é envasada, transportada até chegar ao consumo. E ela é envasada em garrafões plásticos. Plásticos que vêm de polímeros, que é resíduo de petróleo, que contém zinco e glicerol. Com a incidência luz solar e calor, o plástico elimina esses venenos para dentro da água, o que faz com que ela se torne um líquido cancerígeno e muito perigoso. Vamos partir para o filtro de barro. O filtro de barro, ele tem um nível de 5 a 9 de pH, a depender da conservação da água, do local onde ele é colocado, no cantinho, ou se é em cima, enfim, vai variar muito. A água ozonizada, porque o ozônio cura tudo. O ozônio é bom para tudo. Então, quando você ozoniza a água, você obtém um nível de 8 a 10 de pH. Mas eu quero te mostrar algo ainda melhor do que a água ozonizada. E é possível ter algo melhor do que ozônio? Sim, é quando você, além de ozonizar, você mineraliza essa água, purifica essa água e alcaliniza essa água. Aí você obtém o nível de 11 a 12 de pH na água que você vai consumir. Esta água, por exemplo, eu consumo diariamente. Eu bebo, eu como dela, eu preparo meus alimentos, eu limpo meus alimentos através da água mineralizada, purificada e alcalinizada. Esta é a água. Agora eu quero falar sobre um outro ponto, que ele é realmente é uma máxima muito importante na nossa palestra. Lembre-se que o corpo humano ele é composto, em média, de 65% de água. Isso significa que a água que você consome vai ser o que vai circular dentro do teu sangue, na tua corrente sanguínea. Então vamos entender os 3 pontos do pH do sangue. Bom, o sangue precisa estar pelo menos entre 7,35 de pH a 7,45. É o sangue aceitável. É o que chamamos de um sangue alcalino. Porém, existem sangues que estão aí com nível entre 2 e 7, que é considerado... O 7 é considerado neutro, mas de 7 abaixo já é um pH ácido. A acidez é o alimento para o câncer. As células brancas, elas se alimentam de acidez. Eu vi o Dr. Laí Ribeiro fazer uma alegoria muito interessante. Ele diz, se eu cortar todas as árvores da Amazônia, eu não preciso pedir aos macacos que vão-se embora. Certamente eles vão naturalmente. Por quê? Porque acabou com o seu habitat. Então significa o seguinte, que o nível do teu sangue, acidez ou alcalino, é quem vai determinar se você vai desenvolver determinados tipos de câncer ou não. Por quê? Porque quando você tira o alimento, aquele que se alimenta deste alimento, certamente vai sair naturalmente do seu corpo. Então, os níveis do pH do seu sangue, eles são predominantes para que você possa ter uma vida saudável. Isto é o segredo da vida saudável. Agora, o que você faz? Você pode estar perguntando, sim, mas o que você faz, Oliver, para purificar
alcalinizar e mineralizar a água. Se eu te contar que você gasta menos de R$10 por mês para poder manter-se com a água pura, você acredita? Você vai precisar de 3 substâncias básicas que você encontra em qualquer loja de produtos naturais e em farmácia, inclusive. Pois é. Primeira substância, essa é o sal do Himalaia. Por quê? O sal do Himalaia, ele vai mineralizar a tua água de forma orgânica. O segundo é o bicarbonato de sódio, que ele vai purificar a tua água. E, por fim, você vai fazer uma ozonização orgânica com cloreto de magnésio. Simples assim, 3 ingredientes básicos que você pode comprar com um preço risório e vai deixar você bastante saudável, por que não dizer com a vida plena. Para falar sobre alimentos, eu tenho que falar, vamos falar agora sobre isso, né? Sobre alimentos. E para falar sobre alimentos, eu preciso falar sobre o processo digestivo. Todo o ser vivo tem um processo digestivo que eu classifiquei em 4 fases. A primeira fase do processo digestivo é comer, ingerir. A segunda fase é digerir. A terceira fase, absorver. E, por fim, excretar ou evacuar. Muito bem. Então, vamos lá. Tem muita gente que está comendo, digerindo e excretando. Tem muita gente que está comendo, não digerindo, nem absorvendo e excretando. E tem pessoas que vão conseguir comer, digerir, absorver e excretar. Qual é a diferença? A diferença vai depender daquilo que você vai fazer a partir desta nossa live palestra. O organismo da gente, ele é como uma esponja. Né? O intestino, propriamente dito, é como uma esponja. Ele absorve as proteínas e aminoácidos necessários, todos os proteicos. Ele absorve tudo e vai ser sintetizado e lançado para os órgãos vitais, que vai distribuir corpo afora, cada um para o seu devido lugar. Toda vez que comemos algo que é comum ao humano comer, o nosso organismo, o nosso cérebro vai dar um comando para que o nosso intestino faça esse processo e canalize para cada lugar ideal. Quando ingerimos algo que está modificado, está transformado, o nosso organismo não vai entender. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque o nosso intestino começa a sentir os efeitos de uma má alimentação. Muitas pessoas hoje se queixam de síndrome do intestino irritável, intestino preso. Por quê? A causa de tudo isso está na alimentação, naquilo que você ingere. Você pode ver, tem pessoas que vão uma vez ao dia no banheiro. Evacua apenas uma vez. Essa pessoa não tem um intestino bom. Não tem. É claro que isso varia muito de biotipo para biotipo, de alimentação para alimentação, mas ele não tem um intestino bom. Tem pessoas que vão 2 vezes ao dia, tem um intestino médio. Mas se você vai até 3 vezes ao dia, o seu intestino está ótimo. Quando você passa a ir nenhuma vez ao dia, o seu intestino está no intestino preso. E quando você passa mais de uma semana ou mais disso, você agora foi detectado com síndrome do intestino irritável. Isto é uma máxima muito séria que tem que ser observada. A pessoa que não tem uma boa evacuação, ela não tem também uma boa absorção de proteínas, de aminoácidos, né, de peptídeos, então ela não vai ter uma saúde adequada. Porém, eu vou citar quais são os fatores predominantes para a causa do tal do SIR, ou ICER, Síndrome do Intestino Preso. Primeiro, uma alimentação inadequada.
pode ser também doenças degenerativas. Você pode ter a CIR através de estresse, do ambiente em que você convive ou trabalha, da falta de fibras no organismo ou do excesso de carboidrato e glúten, entre outros. Observação. A retenção de líquido também, ou a desidratação, tanto faz uma quanto a outra, podem contribuir para esta patologia. Então, você tem que aprender a comer. E é por isso que eu estou trazendo essa palestra hoje. É para te ensinar a comer bem para viver mais. E eu vou entrar agora num ponto bastante polêmico, que certamente alguns vão me criticar, principalmente a indústria alimentícia, que é a principal causadora dos problemas de saúde da humanidade. Por quê? Ao contrário do que se pensa, existem alimentos que são extremamente venenosos. E a partir de agora eu vou te mostrar, vou te apresentar alguns desses alimentos e vou te ensinar a eliminá-los da sua vida para que você possa ter uma vida mais saudável. Eu vou começar por um que é o bebezinho dos lares, que todo mundo gosta. É o tal do açúcar refinado. O açúcar em si, é o inimigo número 1 da sua saúde. Por quê? Quando se produz o açúcar, no processo de refinamento, principalmente, remove-se todos os minerais ou quase todos os minerais presentes e o que vai restar neste açúcar é apenas glicose. Glicose que é caloria vazia, não vai te trazer benefício e vai fazer o seu pâncreas trabalhar feito louco. Aumenta a produção de insulina pelo pâncreas, consequentemente, podendo te levar à resistência insulínica ou à resistência lipínica. Mas o que é resistência lipínica? Lipínia é o hormônio da saciedade. E você não vai estar saciado. Daí, são pequenos passos para você se tornar diabético, e consequentemente diabético, você vai ter obesidade e sem dúvida alguma você vai ter muitas inflamações, porque o açúcar inflama muito e por vez você está propenso, está disponível para todo e qualquer tipo de câncer. O açúcar é um dos maiores causadores de câncer. Inclusive, eu vou usar aqui uma metáfora aqui. Eu vi o Dr. Laí Ribeiro falando certa vez numa palestra. Ele disse, supomos que eu preciso dar um tiro aqui neste alvo. E eu tenho na minha mão uma pistola e eu tenho na minha outra mão uma metralhadora. E o instrutor me diz, dê apenas um tiro aqui neste alvo. Bom, se eu pego a pistola e eu miro, eu atiro, eu solto apenas um tiro. Mas se eu estiver com a metralhadora, automaticamente, quando eu apertar o gatilho, ela vai borrifar a bala e eu não vou conseguir atirar apenas um tiro. O que acontece? Eu destruo o alvo. É exatamente isso que o pâncreas faz quando você consome caloria vazia. Quando você consome muita caloria vazia, como eu falei, muita glicose, muita lactose, muita frutose, então o seu pâncreas trabalha com mais intensidade, gerando um grande acúmulo de insulina. A insulina, apesar de ser boa nos seus níveis normais, ela em excesso, ela vai causar problemas sérios para você. Porque você não vai consumir toda aquela insulina produzida. E, consequentemente, ela vai se acumular onde não devia, causando diabetes. Você não fica diabético porque você está sem insulina,
mas simplesmente pelo fato de você ter produzido muita insulina e, consequentemente, chegou um momento que seu pâncreas vai e para. Ele vai dizer, não, não vou produzir mais não, que não está consumindo, então ele para de produzir. Aí sim, por conta da resistência insulínica, da resistência leptínica, que é do hormônio da saciedade, aí pronto, você agora é diabético e não sabia. Então é o seguinte, mais açúcar, menos leptina, mais insulina, mais fome, mais peso. Consequentemente, mais diabetes, consequentemente, mais câncer. Agora vamos falar do queridinho sorvete. Sorvete é um dos venenos que não deveriam nem ser fabricados, mas a indústria alimentícia, ela trouxe e ele está aí presente no nosso dia a dia. O sorvete é uma combinação de alto teor de açúcar, mais gordura hidrogenada, mais agente de sabor, enfim, ele é 100% artificial. Nunca tem um sorvete 100% natural, é impossível. Apesar de ser saboroso, gostoso, refrescante e tal, ele é cheio de gordura trans. As gorduras trans existem no sorvete para manter a sua conservação através de aditivos. Essas gorduras, elas são antinutrientes. Agora, se você está consumindo algo para se nutrir, o sorvete é benéfico? Não. Elimina o sorvete. O sorvete é um alimento extremamente maléfico e ele não deve entrar na sua casa. Vamos partir para um outro grande problema da sociedade atual. Deixa eu tomar mais uma água. Que é a questão do refrigerante. O refrigerante, só para você ter uma noção, se eu tomar deste tanto de refrigerante, eu vou precisar de 32 tantos deste de água pura, com pH acima de 8, para poder me higienizar. E obviamente que ninguém que tem o hábito de tomar refrigerante toma nem um décimo dessa quantidade de água pura. E se toma água, não é água pura. Portanto, eis o grande problema, o refrigerante. O refrigerante, ele contém um alto teor de açúcar, de conservantes, ele contém corante, caramelo e aditivos que aumentam o risco de inflamação, o risco de obesidade, o risco de doenças intestinais e, pasmem, o acúmulo de gorduras viscerais, a famosa pochetinha, a famosa barriga de chope, que de chope não tem nada, e também gorduras abdominais e diabetes. Então, quando você chega num restaurante, se você chega assim, traz 2 refrigerantes, você poderia dizer assim, traz aí, por favor, 2 garrafas de diabetes para mim. Você está consumindo diabetes. Você está fazendo com que você produza mais insulina, você está levando o seu corpo à resistência insulínica, né? E provavelmente você será acometido de diabetes mellitus 2, que é a diabetes causada pela alimentação. Vamos partir agora para outro ponto muito polêmico em todas as palestras que eu tenho assistido e tenho passado essas informações também. Eu sinto muito isso, mas é muito mal compreendido às vezes, porque muita gente segue a regra da nutrição. Este é o grande problema. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nada contra a medicina convencional. Até porque você tem que ir mesmo no médico para poder saber o que é que você tem, para a gente poder tratar o que você tem. Mas o médico, se você parar para analisar, ele não está preocupado em que você fique são. Tampouco ele quer que você morra. Ele te quer doente, porque ele doente, e você é uma vaca de leite. Eu não tenho uma vaca de leite e vou cortar as tetas da vaca de leite. Ela vai me dar prejuízo. Então, o paciente, de certa forma, ele é o meio de ganho de vida da medicina. E é ajudado de forma direta através da indústria alimentícia.
Então eu quero falar aqui sobre de óleos vegetais polissaturados. Óleos vegetais polissaturados. Como, por exemplo, soja, girassol, algodão, milho, canola, né? Que são de alto risco para o seu organismo, são produtos causadores do infarto do miocárdio, e você deve passar longe deles, e dentro da sua despensa não deve ter, pelo menos, estes 5 tipos de óleos que eu citei para você. Soja, girassol, algodão, milho e canola. Porque você vê, eu vou só fazer uma frisar aqui. Você tem óleo de soja? Tem, vem da soja. Tem o óleo de girassol? Tem, vem do girassol. O óleo do algodão vem do algodão. O óleo de milho vem do milho. E o óleo de canola vem de canola, correto? Não, errado. Não vem de canola. Canola é uma sigla que quer dizer Canadian Oil Low Acid. Quer dizer, óleo canadense de baixa acidez. É uma sigla. O canola, ele é extraído de uma planta canadense chamada couza. Você tem noção de quão perigosa é couza? Ele tem um ácido nela, a planta couza tem um ácido, que o fazendeiro não deixa o boi comer couza. Porque se o boi comer couza, ele morre instantaneamente com infarto do miocárdio. Então, na década de 20, na década de 10, 20, não me lembro bem, eles usavam esse óleo, o óleo desta planta, para fazer óleo lubrificante. E aí eles decidiram mudar, né, geneticamente a planta, mudar a planta em si, e retirar um tanto da acidez, que era 55% ácida, e deixou 5% ácida e transformou isso em óleo comestível. Entendeu bem? O óleo mais caro, que é o canola, é o mais prejudicial à sua saúde. Né? Você vai fazer fritura com ele. Os seus alimentos feitos com ele, ou com milho, ou com óleo de algodão, ou de girassol, ou com óleo de soja. Por que esses óleos são ruins? Bom, deixa eu tentar explicar. Esses óleos, se eles permanecessem 10 dias sem conservação, eles ficariam com cheiro rançoso. Então, para que não fique rançoso, eles passam por um processo chamado de hidrogenização parcial. E aí ele passa 2 anos na prateleira. Uma coisa que duraria 10 dias, está durando 2 anos, com certeza deve ser eliminado da sua dieta. Pois vai fazer com que o seu organismo, aquele organismo que eu chamei de esponjinha, ele vai começar a ficar placentado, ele vai ser coberto por estes óleos, pelo que tem dentro desses óleos, e aí você não vai conseguir mais absorver nada de nutriente, nada de proteína, você vai desenvolver tumores no intestino, você vai desenvolver síndrome do intestino irritável, você não vai saber porquê, mas você está adoecendo e está indo pela boca. O Dr. Lai Ribeiro, certa vez, ele disse que eu cito muito Lai Ribeiro, que para mim é uma autoridade no assunto, e tudo que eu aprendi com ele. Ele disse certa vez que você não é o que você come, você é o que a sua comida comeu. Depois eu vou explicar sobre isso no outro tópico. Agora vamos para o 4º tópico sobre alimentação. Comida industrializada. Alimentos congelados ou os populares fast food. Neste mundo de correria que vivemos, nós precisamos de algo que nos dê mais tempo e a gente ganhe tempo. Então nós apelamos para as facilidades da evolução. A comida industrializada, a comida congelada, a comida de micro-ondas ou os fast foods. Não sabendo que são venenos que nós trazemos para dentro do nosso organismo. Porque essas comidas, elas têm alto teor de conservantes, alto teor de sal, alto teor de gorduras trans e, no mínimo, vão trazer 2 sérias consequências, que é o aumento da pressão arterial e a retenção de líquidos. Isso sem dizer de câncer no intestino,
câncer em outros órgãos do organismo, que por sua vez recebe de tabela esses venenos, câncer de estômago, etc, etc. O quinto ponto é sobre temperos prontos ou em cubos. Qual é a dona de casa que não gosta de ter a praticidade de ter tudo reunido em um único produto e aí poder fazer o seu feijão, a sua feijoada, o seu arroz, a sua carne e ganhar tempo? Mas os temperos prontos, ou aqueles, o tal dos caldos, entre outros, eles estão entre os alimentos proibidos de consumo. Por quê? Porque além de conter muito sódio, que acarreta no aumento da pressão arterial, ele também, todos eles, na verdade, vêm com realçador de sabor, o que pouca gente conhece, mas pode olhar lá na descriçãozinha, nos fundos, nas legendas, você vai encontrar lá uma substância chamada glutamato monossódico. Além de conservante, ele é um agente de sabor que vai levar à irritação do intestino e à dependência do sabor. Ou seja, se não tiver o glutamato, você não vai sentir vontade de comer, você vai ficar com falta de apetite, e aí vem o grande problema. Agora vamos para outras vilãs que são largamente consumidas todos os dias e que devem ser paradas de consumir, ou no mínimo reduzida. Eu cito aqui as carnes processadas, como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru. Todos esses alimentos estão relacionados diretamente, o consumo dele está relacionado diretamente ao câncer de intestino. Quem não gosta do presunto? Quem não gosta? Quantas vezes você já deu salsicha para o seu filho? E a mortadela? Que delícia! É muito bom. O salame. Só que o seguinte, para essa carne ficar conservada, ela precisa de um ingrediente. Porque não vai ficar ali exposta e permanecer sem deteriorar por muito tempo. Então, a indústria insere dentro desses alimentos uma substância chamada nitritos, que quando nós comemos, nitratos, que quando nós comemos, transforma-se em nitritos e que, quando processado, sintetiza-se como nitrosamina. Nitrosamina é o equivalente na matemática, nitrosamina, vida, câncer. Você vai realmente passar por um processo delicado com essas alimentações. Agora chegamos a uma parte da nossa palestra onde eu vou falar sobre a receita da saúde perfeita. Já falamos muito, apresentamos os problemas, apresentamos os grandes vilões que nós temos na nossa alimentação diária e agora eu quero apresentar para você a receita da saúde perfeita. O primeiro passo para uma saúde perfeita está na água. Por quê? Porque o nosso corpo é composto em média de 65% de água. Essa água deve equivaler ao pH do sangue, porque vai circular dentro do seu organismo e o estado alcalino do sangue está entre 7,35 e 7,45. Nós já vimos anteriormente que o refrigerante tem 2,5, a cerveja de 4 a 8, a água mineral de 5 a 7, o filtro de barro de 5 a 9, a água ionizada de 8 a 10 e a água mineralizada purificada e alcalina, ela chega a 12 de pH, que é excelente pH. Então, nós vamos aprender agora nessa palestra como purificar, mineralizar e ozonizar a sua água. A maneira de deixar a sua água purificada, como eu falei anteriormente, tem duas. A primeira é através de um gerador de ozônio, ou um ozonizador, que tem um custo relativamente caro e nem todo mundo consegue. Mas eu vou lhe ensinar agora como você fazer isso de forma totalmente orgânica, barata e fácil, dentro de casa.
Anota a receita que eu vou te falar. Para cada 20 litros d'água, você vai precisar de uma colherinha de cada um dos ingredientes que eu vou citar agora. Uma colherinha de chá, aquela menor que a colher de café. Você vai precisar de uma colherinha de cloreto de magnésio, PA. Vai precisar de uma colherinha de bicarbonato de sódio, encontrado em qualquer supermercado. E vai precisar de uma colherinha de sal do Himalaia. Você vai adicionar essas 3 colherinhas a cada 20 litros de água. Aqui em casa, por exemplo, na minha casa, por exemplo, eu utilizo a água para beber, lavar legumes ou alimentos ou cozinhar nessas condições. A água purificada. Então faça isso em sua casa e começou bem. Vamos para o nosso segundo passo. Clorifilar. Eu inventei essa palavra porque eu acho bonito, mas é colocar clorofila no cérebro ou demais órgãos. Por quê? Porque a produção de oxigênio representa muito no corpo humano. Um cérebro oxigenado, ele vai fluir melhor. Estimula os demais órgãos e, consequentemente, vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, para isso, a recomendação diária que eu dou com relação à ingesta de clorofila é de 50 a 100 ml de clorofila pela manhã e pela noite em 100 ml de água purificada. Agora, tem um detalhe, eu falo isso em off quando termino as palestras. Existe a clorofila para diabéticos e existe a clorofila para não diabéticos. Você vai precisar saber sobre isso, o que eu posso estar lhe orientando através dos nossos canais de comunicação ou nas palestras presenciais. Bom, eu vou falar sobre a limpeza do organismo, mas antes disso, eu quero falar para você sobre algo muito importante. Quando você compra uma carne de boi, uma carne de porco, um frango, embutido naqueles alimentos, estão vindo agrotóxicos que os animais ingeriram. Foi isso que eu falei antes, que você não é o que comeu, e sim o que a sua comida comeu. Por quê? Por exemplo, um frango, ele vai ficar em confinamento, ele vai se alimentar de ração trans o tempo todo, ele vai ter luz artificial para que ele fique só sentado, comendo para engordar com 45 dias. Se tira um pinto com quase 5 quilos de peso, então ele está completamente doente e tudo que está naquele frango você vai ingerir, tal como as vacinas e outras coisas que são utilizadas na produção de cadeia de produção do frango, das aves em si, frango, peru, qualquer outro desses outros aves que são vendidos largamente em mercado. De igual maneira, também estão presentes no boi, como vacinas, alimentos trans, rações trans, e no porco. Eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, de disfunção erétil, impotência sexual. Ora, você consome carne, um boi, por exemplo, logo quando ele nasce, poucos dias depois, ele é castrado quimicamente. A vacina da castração permanece na sua corrente sanguínea. E isso você vai ingerir e vai refletir na tua saúde, né? Porque vai cortar os seus níveis de testosterona e possivelmente você vai ter disfunção erétil. Nos alimentos como leguminosas, frutas, verduras e legumes, né? Hortaliças, grãos, também estão presentes os agrotóxicos, os venenos, as coisas que crescem demais, os adubos inorgânicos, etc. E, logicamente, entra pelas raízes, vai para os bulbos e para as sementes ou folhas
e são consumidas por nós. Não temos como nos livrar disso. Já imaginou se você fosse parar de comer tudo que tem veneno? Você ia morrer de fome. Então eu quero te ensinar como você purificar esses tipos de alimento. Anota aí que isso é muito importante. Para purificar carnes e frangos, você vai utilizar algo baratinho que vende na farmácia chamada tintura de iodo a 5%. A tintura de iodo a 5% vai eliminar da carne e do frango todos os venenos que ele traz na sua produção. E como fazer ovos e frangos? Muito bem, então eu vou te ensinar. Para você eliminar de carnes, peixes, frangos, etc., aves, você vai utilizar vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã orgânico vai expelir do alimento todo e qualquer tipo de veneno que estiver dentro dele. Então anota que isso é muito importante, a receita correta para isso. Você vai pré-aquecer no fogo uma quantidade d'água equivalente ao que você vai purificar, né? E você vai colocar para cada litro d'água 2 colheres de vinagre de maçã. 2 colheres de vinagre de maçã orgânico em cada litro d'água. E você vai mergulhar esses alimentos, essas carnes, frangos, etc., dentro dessa água e descansar ela por um período de 35 a 45 minutos. Depois disso, ele vai criar uma pasta por cima da água, vai subir da carne e vai flutuar sobre a água. Você, com uma salter ou com uma concha, você remove aquilo e você agora enxágua a água, ou congela a carne, ou congela, guarda no congelador, ou parte para o consumo propriamente dito. E aí você não está ingerindo os ingredientes venenosos que vêm dentro da carne que você vai comer. Com relação a hortaliças, leguminosas, legumes em si, frutas e grãos, o processo é feito com uma outra coisa baratinha encontrada em farmácia, que custa menos de R$6 e você passa basicamente 2 meses com um vasinho daquele. Chama-se tintura de iodo a 5%. A tintura de iodo a 5% vai eliminar das leguminosas, frutas, legumes e grãos todo e qualquer agrotóxico que ele tenha sido acometido, que ele tenha recebido durante a sua produção. E a maneira de fazer isso é simples. Você vai pegar, para cada 20 litros d'água, 20 gotas de tintura de iodo a 5%. 20 gotas de tintura de iodo a 5%. E aí você vai mergulhar essas frutas, legumes, leguminosas e grãos, etc., dentro desta água e permanecer por pelo menos meia hora a 45 minutos. Lembrando que tanto para fazer a limpeza das carnes e frangos, quanto para fazer a limpeza de frutas e leguminosas, você deve utilizar de preferência bacia que não seja de material que degrade, né? Acrílica, ou pia de mármore, ou vasilhames de aço inoxidável. Colocá-los dentro, cobrir com um pano fino para que ele não oxide os alimentos e depois que você tira, você agora enxágua e coloca isso dentro do seu congelador ou você leva diretamente para o consumo. Assim você vai estar consumindo tanto carne de boa qualidade quanto frango de boa qualidade ou leguminosas e frutas e verduras de boa qualidade, embora a procedência não seja de boa qualidade. Claro, quando nós sabemos que os alimentos são orgânicos, não precisa passar por esse processo, mas se não temos consciência, se compramos no supermercado, se compramos no verdureiro, não sabemos a procedência, fazemos isso e estamos nos alimentando de forma. Agora que nós já aprendemos como tratar os alimentos, nós precisamos preparar
o armazém dos alimentos. E está chegando a hora de nós limparmos o nosso organismo. Os principais órgãos responsáveis pela condução das proteínas e pela absorção das proteínas e produção de enzimas essenciais, que são estes órgãos, o intestino e o fígado. Esse processo, quando falo sobre ele, eu falo sobre o custo-benefício. É um processo que dura 7 dias, mas que vai te trazer benefício para toda a tua vida. Então, ele é indispensável. Por quê? Porque ele vai fazer a alcalinização do seu sangue, a remoção da gordura visceral do intestino e do fígado, a redução da retenção de lípidos, vai lhe conceder maior absorção de nutrientes, de proteicos, aminoácidos ingeridos e uma melhor produção e processamento de enzimas indispensáveis por meio de uma boa ingesta, por meio de uma boa alimentação. Para fazer essa limpeza, essa alcalinização, essa higienização do corpo, nós levamos particularmente o programa Procedimento Beta-Alcaline. É um procedimento que vai durar 7 dias e que com 7 dias você vai entender resultados. Eu vou deixar passando algumas imagens no fundo de pessoas que fizeram o procedimento Beta-Alcaline e tiveram resultados imediatos. Quando eu digo imediatos, são resultados entre 7 e 30 dias. Pessoas que perderam até 35 quilos de peso. Pessoas que perderam 16 centímetros de circunferência abdominal entre 7 e 30 dias. Esse procedimento eu ofereço como serviço, né? Nós marcamos reuniões e eu trago a receita, a fórmula para que você fique limpo. E a partir daí, uma boa educação alimentar é o suficiente. Depois disso tudo, você vai precisar manter o seu sangue puro, alcalino. Eu vou falar de algo aqui que os médicos que tratam deste tipo de problema, a questão da saúde do intestino e do organismo em si, eles acham que é um veneno. Como o Dr. Laí Ribeiro fala, eles têm um grande problema chamado lugolfobia. Eles têm medo de lugol, porque o lugol ele vai permanecer o seu sangue puro. E como se faz isso? Existe nas farmácias de manipulação a possibilidade de você preparar uma solução de lugol a 5%. Essa solução de lugol ela é composta de 5% de iodo orgânico, 10% do iodeto de potássio e o restante, os 85%, de água purificada. 2 gotas de lugol pela manhã durante o período que durar o frasco. E depois você passa o período sem uso e faz novamente. Eu costumo dizer que é bom você fazer o teste do iodo no seu sangue para saber se você tem necessidade, que certamente terá, mas é bom fazer o teste, que é pegar um capucho de algodão e passar na região do pulso ou da coxa e observar quanto tempo dura. Se aquele iodo, veja bem, se aquele iodo desaparecer em menos de 24 horas, ou seja, quanto mais rápido ele desaparecer, significa que você tem carência de iodo. Então, o uso do lugol, ele é indicado no seu caso. Agora vamos partir para um ponto importante. Bom, você já conheceu os venenos, já sabe como se livrar deles, você já fez a sua limpeza visceral de intestino e fígado, agora está na hora de você fazer uma boa ingesta de alimentação e ter um tempo de sono bom. Essa ingesta de alimento varia de indivíduo para indivíduo.
né, no caso, o diabético ou não diabético, o hipertenso ou não hipertenso, e o biotipo corporal. Tudo isso vai influenciar de como você vai ingerir e quais são as necessidades que você tem de determinados tipos de proteínas ou de aminoácidos. Quem vai dizer isso, principalmente, são duas coisas, fatores importantes. O biotipo, primeiro. Segundo ponto, o resultado e os indicativos da avaliação de bem-estar, ou a bioimpedância. Vai dizer o que você precisa e o que você não precisa. Vamos agora para mais um passo importante. Uma vez que você está ingerindo a alimentação correta, você agora precisa manter uma regularidade no seu tempo de descanso para que o seu organismo possa fluir através do seu metabolismo, que é o que nós chamamos de receita de vida, que é o sono. O tempo do sono pode ser variável a partir da idade de cada indivíduo, porém, o mínimo que se deve dormir é entre 6 horas e 8 horas diárias. Ou seja, passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Porque quando dormimos, o nosso metabolismo descansa e começa a produzir melhores benefícios. 8 horas de sono e os seus benefícios. Primeiro benefício, 8 horas de sono ou um sono bom, ele reduz o estresse. Porque durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina. E isso vai ajudar a diminuir o seu estresse. Uma boa noite de sono vai controlar o teu apetite. Porque o sono é um regulador de hormônios que afetam e controlam o apetite. Por isso, quando se dorme mal, esses hormônios ficam desregulados. E, consecutivamente, vai aumentar o seu desejo por alimentos. Principalmente alimentos ricos em calorias, ricos em gorduras, ricos em carboidrato. Isso vai aumentar gradativamente a degradação do seu organismo. Terceiro, sono melhora o humor. Por quê? Porque o cérebro cansado prejudica a produção de serotonina, o hormônio do humor, e também o sistema imunológico. Pessoas que dormem bem durante a noite andam mais contentes, mais dispostas durante o dia, e além disso, quando se dorme mal, isso se torna um problema crônico e pode causar transtornos de humor a longo prazo, depressão e ansiedade. Viu só? Então, para evitar tudo isso, vamos partir para dormir também as nossas 8 horas de sono, como deve ser. Também tem outro fator importante: dormir bem melhora a memória, pois permite que o cérebro processe melhor as novas experiências e conhecimentos. É durante o sono que as memórias adquiridas recentes são transferidas do córtex motor para o lobo temporal, onde se transformam em informações enraizadas e que serão lembradas a longo prazo. Por isso, noite mal dormida pode fazer com que as novas informações não fiquem armazenadas corretamente. Vamos para o sono. 5 pontos. Melhora o raciocínio, porque dormir mal afeta a cognição, a atenção e a tomada de decisões. Por isso, pessoas que dormem mal têm maior dificuldade de resolver problemas básicos, lógicos de matemática e tendem a cometer erros como, por exemplo, guardar a chave dentro da geladeira, trancar o carro com a porta, bater a porta com a chave por dentro. Isso é falta de um bom descanso. Agora vamos para um ponto que a mulherada vai gostar. Quem gosta de rugas? O famoso pezinho de galinha. Ninguém, né? Marcas de expressão. Dormir bem, ele rejuvenesce a pele. Isso mesmo que você ouviu. Dormir bem, uma boa noite de sono, ele ajuda a rejuvenescer a pele, pois diminui as rugas e as linhas de expressão durante a noite. Porque é durante a noite que as células da pele se renovam e descansam. E é nesse período em que é produzido uma enzima chamada melatonina.
que ajuda a prevenir o envelhecimento. Dormir bem também ajuda no sistema imune. O organismo ele passa a combater mais infecções e mantém-se mais saudável, pois durante o sono o corpo produz proteínas extras que fazem o sistema imune ficar mais forte, principalmente em situações de estresse. Viu só como é bom dormir bem? Agora, para finalizar, nós vamos partir para uma coisa muito boa e indispensável para quem quer ter a saúde perfeita, a saúde absoluta. Exercícios físicos regulares. Você não precisa ir especificamente para uma academia, mas pratique caminhada, corra, que é o famoso atletismo, né? Ande de bicicleta, faça natação e, se possível e quiser e for a seu gosto, faça também musculação. Exercícios regulares são indispensáveis para quem quer ter uma vida boa. E vamos partir para a ingesta de suplementação. Porque é o seguinte, o nosso corpo, ele produz aminoácidos essenciais e não essenciais. Mas, porém, tem uns que não. Então, consuma bastante, mas pode abusar de proteínas de origem animal, como carne, ovos, caseína tipo 1 encontrado no leite, derivados do leite, banha de porco, manteiga de leite ou manteiga de fazenda, e também consuma proteínas de origem vegetal, como leguminosas, bulbo, óleo de coco, grãos, fibras. Você também deve consumir os aminoácidos presentes na carne bovina, na carne suína, em aves, peixes, arroz, milho e derivados, lentilha, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, amendoim. Faça também uma ingesta diária de minerais que são encontrados, por exemplo, o sódio. O sódio é encontrado na carne, no ovo, em peixe, em algas, e ele auxilia no bom funcionamento dos músculos e do coração. O seu coração agradece. Outro mineral muito importante é o potássio, encontrado em bananas, abacates, batatas, feijão, espinafre, iogurte, kiwi, abóbora, tomate, batata doce, melancia, abacaxi. Por quê? O potássio evita câimbras, evita dores musculares, evita insônia e auxilia na síntese das proteínas. Outro mineral muito importante é o cálcio, presente em leite de boa qualidade, grão de bico, espinafre, feijão branco, queijo, mussarela, sardinha, manjericão. E este mineral, ele previne doença dos ossos e fortalece os ossos. Outro mineral, fósforo, presente em sardinha, em frutos do mar, em miúdos, leite tipo 1, derivados, queijos, iogurte, doce de leite, chocolate amargo a 70%, né? Oleaginosas, com amendoim, castanha, nozes, avelã, porque tudo isso vai fortalecer a sua estrutura óssea. E vamos para o zinco. O zinco é outro mineral importante, presente em carne vermelha, leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico, semente de abóbora e nozes. Por quê? O zinco ajuda na absorção e aproveitamento de diversos nutrientes, participa do desenvolvimento saudável do organismo, fortalece o sistema imunológico, acelera a cicatrização de lesões, previne infecções e outras doenças como diabetes e algum tipo de câncer. Agora vamos para o magnésio propriamente dito. Como eu disse no início da palestra, o nosso país tem o solo mais pobre em magnésio do planeta. Porém, o magnésio está presente na semente de abóbora, na semente de girassol, na chia, linhaça, amêndoas, castanha de caju e avelã. E o magnésio, ele traz benefícios para o resto da sua vida. Ele potencializa as funções do cérebro, ele alivia o estresse, a ansiedade e a depressão, previne contra a osteoporose, reduz o risco de hipertensão e doenças cardíacas, previne de enxaqueca e dores de cabeça, auxilia nas funções musculares e contribui no tratamento
ao diabetes. Vamos para lipídios ou ácidos graxos de cadeia média, o famoso TCM, triglicerídeos de cadeia média, presente no óleo de coco, óleo de palma, coco seco, a carne do coco, o azeite extra virgem e a banha de porco. Porque traz os benefícios como a produção e armazenamento de boa energia, boa produção calórica adequada e bom funcionamento dos órgãos vitais, como, por exemplo, cérebro, coração e intestino. Eu digo que só existe 2 tipos de óleos que nós devemos consumir. E para mim, 3. Seria o azeite de oliva, o óleo de coco e a banha de porco. E para finalizar a nossa palestra, eu quero dar um conselho. Se você quer ter uma vida saudável, você deve ter algumas mudanças de hábito. O uso indiscriminado de álcool, de tabaco, de drogas lícitas ou não, evite isso. Evite também não dormir e evite não manter-se sem prática de exercícios regulares. E daí para frente é você correr para o abraço. Essa foi a nossa live falando sobre saúde e os segredos da vida saudável. O procedimento que eu falei, chamado de procedimento beta-alcaline, está disponível para as pessoas interessadas através do telefone que aparece no rodapé desse vídeo. Você pode nos convidar, agendar a sua reunião, onde nós estaremos fazendo esta demonstração e orientando as pessoas a terem uma vida saudável. Aqui falou Oliver Brasil, orientador nutricional do Vita e Salute, para mais uma live Coma Bem para Viver Mais. Muito obrigado e até uma próxima.